Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 23. Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim as Sagradas Escrituras: Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já adulto, rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e gozar dos deleitos temporários do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo que os tesouros dos egípcios, porque tinha em vista o galardão. Pela fé abandonou o Egito sem temer a fúria do rei, porque se manteve firme, como quem vê aquele que é invencível. Aquele que é invisível. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis assentar? Vamos destacar essa parte do texto que diz aquele que é invisível. O tema da mensagem desta noite é: escolha aquele que é invisível. Ok? Qual é o tema da mensagem, igreja? Escolha aquele que é invisível. Ok. O texto que nós acabamos de frisar está falando a respeito de Moisés. Eu não vou me aprofundar acerca da passagem que cita sobre o nascimento de Moisés, que está em Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1. Os irmãos conhecem a passagem bíblica e sabem que Moisés foi escondido pelos seus pais, após um decreto de Faraó, de que todos os meninos, homens que nascessem naquela época, deveriam ser mortos. O que Faraó temia? Escute isso, o que Faraó temia? Que o povo de Israel crescesse e multiplicasse. Porque o desejo de Faraó era colocar sobre o povo hebreu sofrimentos, trabalhos pesados, trabalhos escravos. O desejo de Faraó era ver o povo perecer, diminuir, em vez de crescer. Ele não queria que o povo multiplicasse, que o povo crescesse, que o povo avançasse. Então a ordem era para exterminar todas as crianças do sexo masculino. Os pais de Moisés conseguiram esconder ele durante 3 meses. Quando se conclui os 3 meses, a Bíblia diz que a mãe de Moisés faz um cesto, coloca o bebê dentro do cesto e vai até a beira do rio e coloca ele ali. Existem mensagens que pregadores chegam a citar que Moisés, quando foi colocado dentro daquele cesto, o garoto foi conduzido dentro do cesto no rio, conforme as correntezas. Mas segundo historiadores, há um rio daquele que era cheio de crocodilos. Na ótica humana era impossível disso acontecer, até porque a correnteza do rio jamais levaria em direção ao palácio real.
porque as correntezas elas seguiam em contramão ao palácio. Era mais fácil ele chegar no mar Mediterrâneo do que no palácio aonde Faraó se encontrava. E quando Moisés foi colocado naquele cesto, segundo historiadores, o cesto ficou ali à beira do rio, escondido pelas folhas, pelos matos que existiam ali naquele rio. A irmã de Moisés, Miriam, com 12 anos de idade, recebe a ordem de sua mãe para ficar vigiando de longe o cesto aonde Moisés estava. Porque aconteceria uma revista dos soldados egípcios, por ordem de Faraó, nas casas das pessoas, para investigar se algum garoto estava vivo. Porque as parteiras que receberam a ordem para exterminar a todos os garotos quando eles nascessem no parto, durante o parto, elas não obedeceram à voz de Faraó, temendo a mão de Deus. E quando o Faraó fica sabendo disso, ele dá ordem aos seus soldados para fazer uma revista nas casas, e se alguma criança fosse encontrada, seria lançada aos crocodilos para serem devorados. Sabendo os pais de Moisés que isso iria acontecer, dá ordem, pega o garoto, coloca no cesto, fecha aquele cesto, e coloca a irmã de Moisés com 12 anos de idade para ficar de longe, observando aonde o cesto estava. Olha aqui para mim. Enquanto os soldados estão fazendo revista nas casas, não era de costume, mas naquele dia não estava programado, ninguém sabia da agenda real do palácio. Mas a filha de Faraó vai à beira do rio tomar banho. Junto com ela estavam as suas serviçais. Quando ela se aproxima da beira do rio, escuta-se o choro de uma... Me ajude a pregar. Escuta-se o choro de uma... Quem era a criança? Moisés. A irmã distante... A irmã de Moisés distante, imagine comigo, o garoto começa a gritar em alto e bom som, ela vê que a filha de Faraó está ali nas proximidades, ou fica imaginando que ela diz, meu Deus, e agora? Se escutar o choro de Moisés, é o fim. Eu fico imaginando a profundidade, a grandeza da sabedoria que Deus deu àquela menina com apenas 12 anos de idade. Porque quando a filha de Faraó encontra o garoto chorando dentro do cesto, ela pega a criança no colo, Miriam observando de longe, ela tem que pensar rápido, com sabedoria, e ter a direção de Deus para agir da maneira certa. Quando pensa que não, Miriam já está do lado da filha de Faraó. A filha de Faraó com o menino nos braços e ele não parava de... Porque estava com muita fome. Olha a sabedoria da menina. E a senhora não quer que eu chame alguma ama? Porque a filha de Faraó percebeu e disse na hora, esse menino é filho de alguma mulher hebreia. A menina disse, a senhora não quer que eu vá chamar alguma ama que possa amamentar o garoto e cuidar dele para a senhora? Naquele momento a filha de Faraó disse, sim, eu quero. Vá e chama, traga-me uma ama, e eu não quero que apenas ela amamente o garoto, mas eu quero que ela tome conta dele para mim. A menina sai correndo para casa, eu imagino o coração batendo mais forte. Quando chega em casa diz, mãe, aconteceu algo muito impressionante. Ela conta para a mãe o que aconteceu. A mãe em lágrimas diz,
e ela mandou que você buscasse uma... Sim, é a oportunidade, vamos lá. E elas vão juntas. Quando a ama de Moisés chega até o local, a filha de Faraó diz assim para ela: amamente para mim o garoto. E o garoto, conhecendo o aconchego e o calor de sua mãe, quando ela pega ele nos braços, eu imagino ele já calando o seu choro, e ela começa a amamentar. O garoto era formoso. Terminando de amamentar, a filha de Faraó diz: olha, eu tenho uma missão para você. Leve o garoto para sua casa, cuide dele para mim, e eu vou pagar para você um salário para você fazer isto para mim. Imagina ela dizendo: com muito prazer. Só que tem um porém: depois você vai me devolver, porque eu vou criá-lo. Ok. Ela pega o seu filho nos braços e vai para casa. Passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, segundo historiadores, entre 3 a 4 anos de idade. Para completar-se 4 anos de idade, é hora de Moisés ser entregue nas mãos da filha de Faraó. O garotinho se despede de sua mãe com o coração apertado. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. E ele é levado para o palácio. Moisés cresceu no meio dos egípcios. Moisés cresceu ao campo de vista humana, sem reconhecimento próprio, entendendo que Faraó era o seu avô. O garoto cresceu. E ao crescer, ele vai percebendo os acontecimentos que, assim citados diante dos teus olhos, aconteceriam aonde ele estava vivendo. Moisés estava vivenciando em meio às tradições do Egito. Agora observe a reflexão que eu quero liberar agora para você entender. Moisés agora estava vivendo no... Me ajude a pregar. Moisés agora está vivendo no Egito. Moisés agora está vivendo no... Crescendo no... Participando das coisas do... Mas ele era do Egito? Tem gente que está no Egito, mas até quem está no Egito está olhando e está dizendo: tu não é daqui, tu não parece conosco, o seu lugar não é no Egito. Até que os anos se passam, chega o contexto que nós acabamos de frisar. Que contexto mesmo? Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 23. Escute isso aqui, olha aqui para mim. Moisés, quando chega em uma determinada idade, com seu entendimento mais amadurecido, ele tem algo em si despertado pelo próprio Deus. Que despertamento foi esse? O Senhor colocou no coração de Moisés o seguinte contexto, o seguinte termo, a seguinte afirmação: Moisés, chegou a hora de você decidir, de você escolher continuar sendo filho da filha de Faraó, ou passar a servir a mim e enfrentar e sofrer as aflições que o povo sofria.
Porque Moisés conviveu observando o que o povo passava nas mãos de Faraó. Era sofrimento, eram humilhações, eram trabalhos pesados de carga todos os dias. Eram noites em claro sem conseguir dormir devido às marcas do trabalho escravo, dos calos, das feridas em seus ombros. E Moisés olhava e pensava consigo mesmo: eu permaneço no palácio, sendo conhecido como filho da filha de Faraó, ou eu abandono tudo isso e vou viver com um povo que é sangue do meu sangue e que é um povo que serve a Deus. O tema da mensagem é: escolha aquele que é invisível. O diabo tenta colocar uma vantagem em cima de Deus, apesar sobre a humanidade o seguinte conceito. Olha aqui para mim. O que Deus é, o Deus vivo, o Deus Altíssimo, nós ainda não podemos, me ajude a pregar, não podemos vê-lo. Ninguém ainda o viu. Eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de Deus, aquele que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida. É por isso que as pessoas olham para você e dizem assim: aonde é que está o seu Deus? É fácil acreditar naquilo que nós vemos, mas não é fácil acreditar naquilo que nós não, mas nós sentimos. Nós cristãos temos um jargão a dizer, que o mundo, que o diabo não tem nada a nos oferecer. Nos enganamos com isso, porque o diabo, o mundo tem muito, mas muito a nos oferecer. E isso está nítido aos nossos olhos. Todos os dias o diabo nos apresenta algo que é nítido aos nossos olhos. Agora vejamos em contrapartida o contraste. Olha aqui. Satanás chega para você e diz: eu tenho algo para te oferecer. O quê? As drogas. Eu tenho algo a te oferecer. O quê? O alcoolismo. Eu tenho algo a te oferecer: a prostituição, os prazeres pecaminosos, os desejos ilícitos. Eu tenho muito a te oferecer. O que? A pornografia, o adultério, a fornicação. Ele tem muito a nos oferecer. O que? A mentira, a lascívia, o engano, a soberba, a contenda, a discórdia, a destruição. E se eu perguntar para você, você conhece alguém que já passou por isso? Com certeza conhece alguém. E por que é que você conhece alguém? Porque você viu. Não me ajude a pregar. Porque você viu o quê? É mesmo, eu vi um camarada alcoolizado ontem. Eu vi um camarada, eu conheço uma pessoa que se droga. Eu conheço uma pessoa que se prostitui. Eu conheço uma pessoa que pratica tudo isso. Porque você viu. Agora, o que Deus tem para oferecer a nós é diferente. Porque olhos humanos ainda não, nem penetrou em coração humano o que Ele tem preparado para aqueles que nele esperam.
Moisés tomou uma decisão. Moisés decidiu. Porque o maior problema da geração da atualidade é viver uma vida de dúvidas. Temos que decidir. A quem nós vamos servir? A quem nós queremos servir? Eu já contei uma vez a dinâmica. Olhe para cá. Que o camarada estava em cima do muro. E de um lado do muro estava Satanás e do outro lado estava o Senhor. E o camarada em cima do muro e o Senhor só olhando para ele. E o diabo do outro lado dizendo: era assim? Era assim? Ah, olha aqui, diferente. Jesus estava, desce do muro, rapaz, vem para cá. E o diabo estava só olhando. O camarada em cima do muro e o Senhor dizendo: desce depressa, rapaz, desce do muro. E o diabo só olhando. Aí o camarada em cima do muro com a dúvida, ele olhou assim para o diabo e perguntou: Jesus está pedindo para eu descer, e por que é que tu não está pedindo para eu descer? Aí o diabo respondeu assim: é porque o muro é meu. Você já está onde eu quero. Você está na dúvida, você está na incerteza. O Deus da Bíblia diz assim que não tem como servir a dois senhores, porque ou vai agradar um e desagradar o outro. Moisés estava com a decisão nas suas mãos. Vivenciar uma vida de prazeres, de ilusões, de situações passageiras, momentâneas, ou abrir mão de tudo aquilo para sofrer as aflições juntamente com o povo. É por isso que muitas das vezes a gente não suporta o quê? As provações, as lutas. Porque o mundo dá uma sensação ao coração do homem que lá não passamos o que nós passamos aqui em vida com Cristo. Mentira de Satanás. Mentira da antiga serpente. Ora, você acha que foi fácil para Moisés tomar a decisão? Não. Porque ele está escolhendo o Deus que é. Balance o seu irmão, diga assim para ele: desperta, Deus quer falar com você. Olha aqui para mim. Bispo, me prova que o Senhor é invisível. Me prova. Números capítulo 12, versículo de número 8. Vamos aprofundar logo o Senhor com Moisés. Depois que Moisés aceita servi-lo em espírito e em verdade. Números 12, versículo 8 diz assim: com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou por parábolas, e a ele foi revelada a forma do Senhor, porque ouvistes falar contra meu servo Moisés. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10 diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. A afirmação que Deus conversava com Moisés face a face não significa que Moisés via a face do Senhor, porque a glória era tão plena que aos olhos de Moisés não conseguia se enxergar. O texto base que nós lemos diz assim no versículo 24: pela fé Moisés, quando já adulto, rejeitou, o que é que ele fez? Ser chamado de filho da filha de, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a gozar dos deleites temporários do pecado. Moisés disse:
eu escolho servir a Deus, eu escolho passar pelas aflições, do que servir aos deuses estranhos, aos prazeres, aos deleitos pecaminosos que são temporários, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo que os tesouros dos egípcios, porque tinha em vista o galardão. Pela fé abandonou o Egito. O que Moisés fez? O que Moisés fez? Abandonou o Egito. Já ouviu falar assim? Ali no quarteirão onde eu moro tem uma casa Por que está abandonada? Porque ninguém mora. A presença de Moisés, a partir daquele dia, não estava mais no Egito. Quando o diabo olhava e procurava Moisés no Egito, Moisés não estava mais ali. Não estava mais. Porque ele decidiu deixar o Egito, sem temer a fúria do rei, porque se manteve firme, como quem vê. Ele estava como quem vê aquele que é invisível. Ele não via, mas ele estava como aquele que via. Ele não enxergava, mas ele se comportava como quem enxergava quem? Aquele que é. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2 diz assim: agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sabe o que o contexto está dizendo? Eu ainda não vi ele, eu ainda não visualizei a sua face, mas vai chegar um dia em que eu vou estar com ele, diante dele face a face, e vou conhecê-lo na mesma forma que ele me conhece. Está entendendo? Vamos aprofundar mais. Romanos capítulo de número 1, versículo 20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem, claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Eu vou te explicar. É quando alguém diz assim: eu não vi Deus, eu nunca vi Deus. Tem gente que não acredita que Deus existe porque ainda não viu. Eu só acredito se eu ver. Faz igual Tomé, quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos. Aí Tomé disse assim, eles disseram assim para Tomé: nós vimos o mestre. Aí Tomé disse assim: eu só acredito se eu ver os buracos em suas mãos. Imagina aquele momento, os discípulos olhando, como é que é? Aí Tomé diz: eu só acredito se eu ver, se eu colocar o dedo aonde a lança transpassou. Ele foi aprofundando mais. Tanto que quando Jesus apareceu, aonde Tomé estava, eles estavam em porta fechada. O Senhor disse logo a Tomé: Tomé, vem cá pertinho de mim. Pois não, Senhor. Olha aqui, põe o dedo aqui no buraco. Põe aqui, Tomé, põe. Olha aqui, Tomé, aonde a lança entrou aqui. Põe o dedo aqui, Tomé. Tomé ficou todo sem graça. Tem gente que tem que ver para crer, senão não acredita. Ô bispo, se Deus é invisível, como é que nós vemos Ele? Como é que o contexto está afirmando isso? A respeito das criações dEle que são invisíveis. Como assim? Sabe como é que você vê Deus? É quando você está indo para a parada de ônibus. E quando você chega, está todo mundo assustado, dizendo assim: misericórdia, o que foi? Tu não viu não? Não. O ladrão acabou de sair daqui, roubou nós tudinho. Levou bolsa, levou celular, levou documento, levou dinheiro, levou tudo. Para quem não conhece
conhece Deus diz assim: é muita sorte, querido. Crente não tem sorte, crente tem a provisão de Deus. Crente não vive pela sorte, crente vive pela fé no Deus invisível que não vemos, mas sentimos e percebemos o seu agir. O entendimento de Deus para com o povo é tão profundo que o que mais nós vemos Deus assim é quando um cristão, vou te explicar de duas proporções, é quando um cristão, como estamos vivenciando a pandemia como essa, pega a Covid e ele está internado e entre 10 pessoas ele é o único sobrevivente. Aí alguém fala: mas tu teve muita sorte porque o tratamento foi começado com antecedência e você não foi sorte, é porque Deus estava ali. E segunda proporção, como é que é? É quando um cristão está entre 10 e 9 escapa, mas ele não escapa. Aí as pessoas perguntam assim: e como é que Deus permite um servo de Deus, uma serva de Deus, ser acometido de uma enfermidade como essa e descer a mais sepultura fria? É porque eles não sabem aonde é que Deus estava. Segundo a Bíblia, quando um justo morre, os anjos recebem ordem para acompanhar a alma. Mas a Bíblia também afirma que quando um justo morre, o próprio Deus está presente, acompanhando os últimos batimentos cardíacos, as últimas respirações, os últimos fôlegos de vida. E quando a pessoa entra em óbito, o Deus da Bíblia a conduz em direção à cidade santa, aonde nós vamos morar, e um dia vamos nos encontrar com eles. O bispo, Deus é invisível? Sim. 1 Timóteo capítulo 1 versículo 17 diz assim: ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra, a glória para todo o sempre. Amém. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16 diz assim: o qual é a imagem do Deus. Abre aí comigo, abre aí comigo. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Cadê o microfone aqui, Pablo? Eu já vou concluir, irmão. Colossenses 1. Pode ler. O qual é a imagem do Deus invisível. O qual é a imagem do Deus invisível. Prossegue. O primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, invisíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, se o diabo oferece a nós as coisas visíveis, ele perde longe de Deus. Por quê? Porque Deus tem a nos oferecer coisas visíveis e coisas João capítulo 1, versículo 18. Já estamos concluindo. João capítulo 1, versículo de número 18. João 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Segura aí. Deus nunca foi visto. Se alguém, eu vi Deus, não viu.
Você pode afirmar que ele estava ali. Deus está comigo, Deus estava comigo, Deus me deu livramento. Você está entendendo? Prossegue. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ok. O que é que o Senhor fez? Eu vou apresentar à humanidade o meu filho. O meu filho vocês vão ver. Mas a mim, em vida terrena, ainda não veremos. Mas vai chegar um dia em que nós vamos vê-los face a face. Moisés tomou a decisão. Moisés decidiu: eu tenho tudo. Porque o diabo, ele pode nos dar muitas coisas, muitos bens financeiros. Podemos ter bens, sim. Podemos prosperar, sim. Mas nós temos que servir a... Não tem como servir a dois. As coisas de Deus não se misturam com as coisas do mundo. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui. Olha aqui para mim. Quem acha lindo um cantor do mundo cantando um hino de crente e dizer que coisa linda, é porque não conhece a profundidade da Bíblia. Mas bispo, a Bíblia diz que todo ser que tem fôlego louve ao... Mas o Senhor está olhando e está dizendo: você pode até louvar bonito, você pode até louvar afinadinho, e você pode até louvar a mim, mas você tem que decidir a quem você quer servir. Se canta para o mundo ou se canta para mim, se adora o mundo ou se adora a mim. Com Deus, irmão, não tem mistura. Deus é puro, Deus é santo, Ele é único. Ele não vai contaminar as suas coisas santas com as coisas profanas. Porque agora virou moda os ímpios entrar dentro das igrejas e cantar um hino de louvor. E a igreja dizer: tu viu fulano de tal, famoso, famosa, estava cantando um hino lá na igreja, querido. O diabo é sagaz, ele é estrategista. Ele está tentando de todas as formas implantar na mente dos crentes que as coisas de Deus podem de alguma forma se misturar com as coisas do mundo. É por isso que Deus estava dizendo a Moisés: Moisés, já passou-se o tempo, você tem tudo, possuiu tudo, mas chegou a hora, Moisés, que você tem que decidir: ou os manjares do Egito, ou os desejos do Egito, ou os prazeres do Egito, ou a minha presença, Moisés. Tem gente que diz assim: eu sou cantor de pagode, eu canto todo dia na roda ali no mundo, mas é a minha profissão. E aí no final de semana eu estou na igreja. Está errado, você tem que decidir para quem você quer cantar. Aí eu sou cristão, mas eu sou artista da novela. Faz papel de traição, faz papel de mentira, faz papel de contenda e diz: eu sou cristão, é a minha profissão, querido. Profissão é uma coisa, contaminação é outra. Bispo, o que é profissão? Eletricista, pedreiro, empresário, juiz, advogado, promotor, ajudante de pedreiro, diarista, isso é profissão. Agora, misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo, pensando que vai ter aprovação na terra, pode encontrar igreja que aprova, pode encontrar pastores que aprova, de olho no financeiro, mas se deparar com a Bíblia, e quando chegar no dia do juízo final, vai ter que se explicar para o dono da igreja o que fizeram com a igreja, porque venderam a igreja, porque contaminaram a igreja, porque prostituíram a igreja, porque venderam a igreja, porque as coisas de Deus são santas. Sei que tem gente que não gosta dessa mensagem, desse tipo de mensagem.
Eu não estou pregando aqui querendo ser melhor do que alguém, se desfazendo de outros, se achando mais santo do que ninguém. Queridos, é porque tem uma responsabilidade sobre a minha vida. Vai ser eu que, quando chegar o grande dia, vou ter que se apresentar diante da majestade eterna e dizer: Senhor, aqui está tudo que eu fiz em questão do rebanho. Sabe por quê? Porque tem gente que pensa assim, que a questão do pastor dar conta pelas ovelhas. Se a ovelha pecar, é culpa do pastor. Se a ovelha falhar, é culpa do pastor. Não, o pastor vai prestar contas com Deus do que ele ensina a igreja. É quando a trombeta soar, é quando chegar no dia do juízo final, a ovelha se aproximar de Deus e o Senhor dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios. Mas você aprendeu errado, colocou tudo em prática da forma errada. Tem gente que pode até fazer bola de fogo na terra, profetizar, revelar, interpretar, pode até interagir, mas quando chegar diante do trono branco, vai ter que se explicar para Deus. Repita assim comigo: o mundo, o diabo, tem muito a nos oferecer, mas o Deus invisível, que eu não vejo, tem muito mais do que ele. Se alguém dizer: bispo, os prazeres do mundo é ruim, está mentindo. Se eu disser: os desejos, os prazeres do mundo é ruim, estou mentindo. Porque o que o corpo terreno anseia é as coisas terrenas, é as coisas da terra. Posso te citar alguns exemplos dessa noite? Exemplo: o camarada não tem nada, está desempregado, e ele está todos os dias no pé da cruz, no pé do altar. Deus, muda a minha história. Aí Deus olha e diz: vou mudar a sua história. Abre uma porta de emprego para ele, promove ele do dia para a noite a gerente, depois ele passa a ser coordenador geral da empresa. Aí ele vira as costas para Deus. O que é isso? Se apegar com as coisas terrenas. Deus, me dá um carro. Senhor, eu estou cansado de ir para a tua casa a pé. Senhor, eu não aguento subir um monte todo dia, porque eu vou ter que andando, eu tenho que ir de carona. Deus, eu não aguento mais, me dá um carro. Deus, toma o carro, filho, te abençoo. Dias depois ele pega o carro que ele trouxe a chave para ungir, para consagrar, e tu passa, o carro dele está na porta do forró. Irmãos, em toda a vida pastoral eu aprendi que vai ter coisas, eu vou começar por mim, vai ter coisas que Deus nunca vai me dar. Nunca. Mesmo eu quero, Deus, me dá. Deus nunca vai me dar. Tem coisas que Deus nunca vai dar para muitos de nós. Não é porque Ele é ruim, não é porque Ele é sagaz, é porque Ele sabe, se Ele der, Ele nos perde. Ele nos perde. A gente pode dizer: eu não, Jesus, pois se tu me der, Jeová, é para... Irmão, Deus sabe o nosso ontem, o nosso hoje, Ele já conhece o nosso amanhã. Ele sabe. Ele sabe. Eu tenho lutado aqui neste templo a cada dia para me pregar a verdade e a Bíblia, sem maquiação, sem volta-volta, sem oba-obra, para que a igreja entenda, querido, nós estamos vivenciando os últimos dias na terra. Olha aqui para mim. Semana passada, de repente, foi de madrugada. Eu despertei de madrugada sem conseguir respirar. Pensa numa dificuldade para respirar. Eu falei: Senhor, se eu ficar enfermo, o negócio vai ficar estreito. Não vou poder ir nos cultos. E do jeito que eu estou aqui, a possibilidade de eu ir fazer aquele exame lá e dar positivo, eu sei que é sensacional. E eu sei que também que da maioria das pessoas que se internam, muito pouco escapam. Eu sei. Eu fiquei agoniado ali naquele momento.
E eu dobrei os meus joelhos e fiz uma oração a Deus. Disse: Senhor, se o Senhor quiser me levar, me leva. Eis-me aqui. Mas eu te peço, Senhor, deixa eu concluir a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos a iniciar. E a bispa foi cuidando de mim, me dando chazinho. E eu gritando de madrugada, pedindo chazinho. Mas quando amanheceu o dia, eu estava zerado. Mas olhe para cá, em 2 minutos, eu fiquei, irmão, porque o camarada, você pensa tanto. Eu pensei: Jesus, quando for de manhã, Jesus, eu daqui a pouco vou me levar, vou me internar no hospital. Senhor, quando chegar lá, vão fazer o exame, vai dar positivo. Senhor, e agora, meu Pai? Senhor, quando der positivo, vai falar que meu pulmão está com 70% comprometido, do jeito que eu estou. Senhor, quando falar que está 70% comprometido, eu já imagino aqueles médicos se aproximando, dizendo: ei, meu querido, sinto muito, mas vamos te entubar, viu? Eu já fico imaginando, Senhor, eles me entubando, Senhor, e dali eu parti sem despedir da minha família, Senhor. Eu sei que está difícil para encaixar isso no teu entendimento, mas Deus está falando nessa noite. Nós temos que viver o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Amanhã pode ser tarde demais. Aqui, irmão Valdo, e sabe, quando a esposa do irmão Valdo foi internada, não foi, irmão Valdo? A primeira coisa que eles fizeram foi pegar o celular. Não tem mais contato, não tem como se despedir. Foi muito rápido. Quando pensa que não, a notícia chega: a irmã Milda partiu. O que nos conforta é saber que daqui a pouquinho, irmão Valdo, não vai demorar, nós vamos nos encontrar com ela lá na Cidade Santa. Deus marcou essa noite para dizer: decida nesta noite. Não abra mão da tua história, não abra mão do teu chamado, não abra mão do dom que Deus colocou em ti, não abra mão da tua família, não abra mão. Deus te chamou para uma grande obra. Tem pessoas que estão aqui no templo, que está em casa agora, está nos vendo hoje, mas quem sabe amanhã não estarão mais aqui. Se tem uma coisa que o homem tem que deixar quando ele morrer, é o seu legado. Olha aqui para mim. Quando John Wesley morreu, foram na casa de John Wesley para ver o que ele tinha deixado como herança. A busca de dinheiro, a busca de riquezas, a busca de ouro. Mas a única coisa que John Wesley deixou foi as chaleiras de pratos velhas e as sandálias que ele perneava sobre a rua pregando o evangelho. E alguém olhou e disse: como pode um homem de tão grande conhecimento deixar só chaleiras de prata e sandálias velhas? Alguém virou e disse: é porque tu não sabe o que? Milhares e milhares de almas que John Wesley ganhou para o reino de Deus. Ele deixou um legado. Nós podemos vivenciar na terra, partir para outra, mas nós temos que fazer valer o chamado pelo qual Deus nos chamou. Deixa o legado de um homem de Deus, que em momentos errou sim, em momentos falhou sim, mas se ergueu, se levantou, saiu do Egito, abandonou o Egito e se apegou com as coisas eternas de Deus para as nossas vidas. Quem sabe muitos de nós ainda não se decidiram. Eu estou com dúvida, bispo. Eu não sei o que eu faço. Tome a decisão certa. Eu costumo dizer que a colheita, a plantação, a escolha é opcional, livre-arbítrio, mas a colheita é inevitável. É fácil para mim tomar uma decisão hoje com sangue quente? Sim. É fácil eu tomar uma decisão hoje ao meu ego humano? Sim. Mas eu tenho que entender que depois da minha decisão vai acontecer um resultado final. E esse resultado pode tanto me dar vitória quanto me trazer derrota na minha vida.
Vamos concluir. Eu quero concluir junto com a igreja nessa noite. Vamos concluir junto. Bispo, Moisés fez o quê? Decidiu. Eu abro mão de tudo para vivenciar uma vida plena com Deus. Imagina um soldado de Faraó chegando. Moisés, tu está ficando doido, rapaz. Rapaz, que tu tem tudo do bom e do melhor, rapaz. Só que Moisés ainda vai e inventa. Quando ele sai do Egito, a única coisa que ele leva consigo, quem lembra? As sandálias. Não foi Moisés que levou as sandálias? Foi Moisés? E quando chega a um determinado ponto, o que é que o Senhor fala com ele? Tira. Por que, Moisés? Porque a terra que tu estás pisando é... A lógica interpretatória do contexto. O Senhor estava dizendo para ele: tira as sandálias, Moisés. Não é porque aquela terra, aquele terreno era santo, santificado. E por que Deus mandou tirar? É porque Deus estava dizendo assim: Moisés, eu te tirei do Egito, te trouxe para cá, Moisés, e tu ainda trouxe uma sandália do Egito. Deixa essa sandália fora, porque agora é uma nova isso. Porque tem gente que não está mais no Egito, mas vê músicas que são do Egito, vídeos que não são do Egito, que são do Egito, novelas que são do Egito. Está entendendo? Deus está dizendo: tira fora, porque para Deus colocar coisas novas, tem que tirar as coisas. Cuidado com essa interpretação, viu? Que gente sem visão pensa assim: então vou trocar de esposa, que a minha tá velha, Deus vai me dar uma novinha. Não sabes tu que o povo de Deus é assim, não envelhece. Todos os anos que passou no Egito, ou melhor, no deserto, 70 anos no deserto, foi isso? 70 anos, 40 anos, não envelheceu as roupas, não envelheceu os calçados. Imagina alguém dizendo: rapaz, eu tô com esse sapato aqui, tem quanto tempo? Rapaz, já tem 20 anos, está descolando? Tá nada, rapaz. Tô com essa calça aqui, rapaz, já faz 29 anos. Deixa eu ver. Rapaz, tá zerado. Cuide do que Deus colocou sobre a tua vida. Porque o diabo é sagaz. O diabo sim está olhando e está dizendo: troca, rapaz, eu tenho uma novinha para você. Troca, rapaz, eu tenho coisa melhor para você. Vai, rapaz, troca, recebe. Tem gente que trocou hoje pelo amanhã e se arrebentou. Todo dia comia franguinho fritinho, era comidinha na mesa. Aí você vai ver, hoje está comendo e dá sobra. Eu vou terminar. Vamos concluir juntos? Ô bispo, e o que é que o Senhor, o Deus invisível, tem a nos oferecer? Vamos lá, Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler bem devagarzinho os versículos. Nós vamos concluir, terminar e ir para casa glorificando a Jesus. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1. Os que encontraram, digam amém. Olha a visão que João teve. Viu um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe mais. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
acompanhando aí? A nova Jerusalém descer do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu o esposo. Ouvi uma grande voz procedente do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, ele mora com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. Versículo 4: Deus e Deus. Espera aí, segura isso aqui. Segura isso aqui. Vem cá, irmão David, rapidinho. Rapidinho. Sobe aqui. Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus, em algumas traduções diz enxugará, ó, todas as suas lágrimas. Diga assim para o seu irmão: ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Pode voltar, filho, obrigado. Prossegue. Todas as lágrimas dos nossos, já não haverá morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que eu faço novas todas as. E me disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e fé. E me disse: feito está, eu sou o Alfa, o princípio. Ao que tenha sede, eu lhe darei gratuitamente da fonte da água. Aquele que não é aquele que desistir, é aquele que herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu. Mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda. Veio então a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem aqui e eu te mostrarei a noiva, a esposa do... Em espírito levou-me até um monte grande e alto, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante ao de uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, claro como cristal. Tinha um muro grande e alto com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e os nomes escritos que são as 12 tribos dos filhos de Is. Ao horizonte 3 portas do norte, 3 portas do sul, 3 portas do ocidente, 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre ele os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma vara de medir de ouro, para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade é quadrangular, seu comprimento é igual à largura de... Mediu a cidade com uma vara, e tinha 2.160 quilômetros de comprimento.
A altura e largura dela são iguais. Mediu seu muro cerca de 95 metros. Medidas de homem, a qual é de anjo. O material de seu muro não é de areia larvada, nem saibrosa, não é de tijolo, de barro. Está entendendo? O material do seu muro era de jaspe, mas a cidade... Eu quero ver quem é o engenheiro, quem é o mestre de obra, que consegue em toda a sua engenharia fazer um muro de jaspe. E ele diz assim, o muro é de jaspe, mas a cidade é de ouro puro. Semelhante ao cristal puro. E o fundamento do muro da cidade estava adornado com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisopraso, o 10º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram de bronze. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma de pérola. E a rua da cidade não era de asfalto quente. A rua do asfalto não era de, como é que diz no Nordeste? Paralelepípedo. As ruas da cidade são de ouro puro, como cristal trans. As ruas da cidade não tem porcelanato, não tem cerâmica, mas é de ouro puro transparente. Não vi nela santuário, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o santuário dela e o Cordeiro. A cidade não tem necessidade de sol, nem de lua, para que brilhe nela, porque a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações que tiverem sido salvas andarão em sua luz, e os reis da terra trarão sua glória e honra para ela. Suas portas nunca serão fechadas de dia, pois ali não haverá noite, e levarão a glória e a honra das nações para ela. Não entrará nela coisa alguma imunda, e o que faz abominação e mentira serão somente os que estão escritos no livro da... Vou repetir: não entrará nela coisa alguma imunda, ou que faz abominação e mentira, senão somente os que estão escritos no livro da vida do... Olha aqui. Senhor, eis-me aqui, livro das obras e livro da... Como é o seu nome? Fulano. Seu nome não está no livro, então não pode. Prossegue. Depois me mostrou um rio limpo da água da vida, resplandecente como cristal, que sai do trono de Deus e no meio da cidade, no meio da rua da cidade, de um e de outro lado do rio, estava a árvore que produz 12 frutos, dando cada mês seu fruto, e as folhas da árvore eram para a cura das... Não haverá mais maldições, e o trono de Deus e do Cordeiro está nela, e seus servos e verão seu rosto. E verão o quê?
e verão o quê? Se alguém falasse para Moisés: Moisés, tu está abrindo mão de tudo para viver com Deus invisível. Mas quando chegar lá no grande dia, Moisés virá o seu, nós veremos o seu, nós veremos o seu. E seu nome estará em suas testas. Aonde estará o nosso nome? Aonde estará nosso nome? Vai ter aquele negócio de: como é seu nome, Glaucio? Eu vou ali conversar com o irmão Valdo. Eu vou conversar com aquela irmã ali. Quando chega, é Terezinha. Paz, irmã Terezinha. Já vai estar escrito na testa. Não haverá ali mais noite, e não há necessidade de luz, de lâmpada, nem de sol, porque o Senhor Deus a iluminará, e reinarão pelos séculos dos... Aí conclui, e me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem suceder em breve. Eis que venho... Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. E depois que a vi e as ouvi, prostrei-me para adorar ante os pés do anjo que me mostrava tais coisas. Mas ele disse: vejas, não faças isso, porque eu sou conservo teu, de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro, e adora. Versículo de número 12 diz assim: vê que eu venho logo, e meu galardão está comigo, para recompensar a cada um segundo a sua. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu concluo a mensagem dessa noite dizendo: aconteça o que acontecer, mesmo que eu e você e nós estejamos à beira da morte, não vamos desistir de escolher o Deus em vi, porque um dia nós o... Se coloca de pé. Ô bispo, o que o Senhor tem a dizer, por intermédio da palavra, a todos aqueles, eu vou me encaixar aqui, a todos, que ainda tem alguma dúvida de que, bispo? A quem escolher? O Deus invisível ou falso Deus visível, que oferece coisas visíveis, momentâneas e passageiras? Porque o diabo pode nos oferecer muita coisa, mas tem uma coisa que ele não pode nos oferecer. Ninguém pode. Eu não posso, você não pode, os anjos não podem, os arcanjos não podem, os querubins não podem, os 24 anciões não podem. Ninguém pode nos oferecer, somente o Deus invisível. Que coisa é essa, bispo? A vida eterna. Somente Deus pode nos dar. Não temeis aquele que pode matar o homem carnal, o homem material. Temei antes aquele que tem poder, tanto para colocar no céu, quanto para colocar nas profundezas do inferno. Coisa terrível é para o homem se deparar
diante da mão de Deus. Ele disse a Israel, e ele diz hoje para a igreja da noiva do Cordeiro de Deus: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Porque o morrer para nós é Cristo, o morrer para nós é ganho, mas nós temos que estar firmados nele. Haramai, Oromia, Labau, Eteria, Manto, Roven, Chui, Canterebas. Alau, Evremio, Remia, Regal, Estis. Alamando, Rimi, Godorovi, Nerimi, Alamantro, Yachore, Megarasteria. É por isso que quando uma palavra vai direto ao que Deus quer falar conosco, por mais duro que seja, a antiga serpente Satanás chega no nosso ouvido e diz: é uma indireta para você, isso aí é para te alfinetar. Se eu fosse você, não dava ouvidos. É porque o diabo sabe que é uma luta entre o homem e Deus. Há uma batalha entre a carne e o espírito. Há uma guerra entre Satanás e os anjos. Nessa noite o Deus da Bíblia marcou para te dizer: se você decidir, se você escolher abandonar as coisas do Egito, abandonar os prazeres momentâneos, não trocar a eternidade pelo instantâneo, o Deus da Bíblia te espera para se encontrar com Ele lá na cidade santa. Você acha que é fácil para mim pregar uma palavra como essa? Só eu, Deus e a bispa sabe o que eu passo quando eu prego uma palavra como essa. O inferno se levanta contra mim. Eu sei que palavras como essa, às vezes tem pessoas que ficam até com raiva do pastor, com raiva do líder, porque não entende que o líder prega uma palavra dessa. Não é porque o líder está tentando desfazer de alguém. O líder prega uma palavra dessa, direcionada por Deus, porque Deus não quer perder você para o mundo. Deus não quer perder você para os demônios. Deus não quer perder você para Satanás. Deus não quer perder você para o inferno. E Ele está despertando a sua noiva. Preparai-vos, despertai-vos, desperta tu que dormes, porque já é a última hora. Nós vamos orar para concluir. Certa feita Jeremias foi lançado dentro do calabouço, mas para tirar Jeremias dentro do calabouço lançaram uma corda, e o desejo de Satanás era cortar aquela corda. O desejo de Satanás é que aquela corda não fosse lançada, porque Jeremias sairia dali se aquela corda fosse lançada. Eu vejo Deus da Bíblia dizendo nessa noite: eu estou lançando, mas não é a corda. Eu estou lançando as minhas mãos eternas para ti. Eu estou dizendo: filho meu, atentai-vos para a minha voz. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos seguem os meus caminhos, porque já é a última hora. Tem alguém em nosso meio nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Tem alguém em nosso meio nessa noite que reconhece que precisa recomeçar com Jesus? É a tua oportunidade agora. Porque quando chegar o dia do juízo final, as nossas obras vão ser colocadas nítidas aos olhos de todos. Quantas oportunidades negadas,
Quantos convites recusados, quantos chamados de Deus. Eu vou perguntar pela última vez e vou orar em seguida. Aonde é que está você que reconhece, que entende que hoje é preciso tomar uma decisão? Jesus te ama, filho. Jesus te ama, filha. Ele não abre mão de você, mas Ele está dizendo nessa noite, assim como Ele fez com Moisés: decida, meu filho, decida, minha filha, vem para mim. O mundo pode te dar a fama, os prazeres, os deleitos terrenos, mas o que é eterno somente Deus pode te dar. Aonde é que está você? O Deus da Bíblia te chama nessa noite. Se daqui a pouquinho o Senhor me colher, eu vou feliz, porque eu tenho plena convicção de que hoje eu preguei como se fosse a minha última pregação. Entreguei tudo que Deus mandou eu entregar, tudo que Deus mandou eu falar, eu falei. Aral veneio de cloumana. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, Deus da Bíblia, nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, a Tua palavra foi pregada nesta noite. Oh Deus, com profundidade, porque Tu sabe dos valores, porque Tu conhece o mais profundo do nosso coração, porque Tu é um Deus que ama o homem, Tu é um Deus que ama a criatura, mas Tu é um Deus que nos coloca na balança, Tu é um Deus que nos mede com a régua, Tu é o Deus que põe o prumo sobre nós, Tu é o Deus que nos leva para a olaria, Tu és o Deus que nos faz passear no vale de ossos secos, Tu é o Deus que nos permite andar, pernear pelo vale da sombra da morte, mas Tu é o Deus que tem livramento para nossas vidas no tempo certo. Senhor, cobre a Tua igreja com Teu sangue. Não permita que os que aqui estão e os que estão assistindo se desviem, se distanciem da Tua casa, dos Teus caminhos. E aqueles, ó Pai, que por algum motivo, por alguma causa se distanciaram, os traz de volta com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua provisão, com a Tua unção, com a Tua graça, com a Tua excelência. Ó Deus da Bíblia! E que todos os projetos do diabo lançado contra o Teu povo caiam por terra agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. É o que nós te pedimos e ministramos as Tuas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Quantos podem dizer amém?